Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gravando um vídeo aqui para vocês, falando um pouquinho mais baixo, porque eu tenho que falar baixo, devido ao horário. Mas eu senti que eu tinha que gravar esse vídeo e publicar aqui no canal. O PicPay é um módulo, é um aplicativo, aí, uma forma de pagamento, enfim. Será que o PicPay rendendo 150% do CDI, será que é um bom investimento? Então tem gente que fala, Michael, mas os bancos oferecem 80%, 90%, o Banco Inter, né, oferece aí 100%. Então, nossa, esse investimento do PicPay, eles estão fazendo uma propaganda, deve ser uma coisa muito boa, né? Bom, eu fiz os cálculos e vou mostrar os cálculos aqui para você ver quanto que vai render esse 150% do CDI, né? Porque às vezes a gente fica meio perdido, né? Será que é 80% do CDI, 200% do CDI, enfim. Então vamos lá. Antes de eu fazer os cálculos, tem alguns detalhes que são bastante importantes. O PicPay, pessoal, ele não é um banco, ele é um aplicativo, né? É um aplicativo de pagamento e ele é bem fácil de usar, bem bacana e tal, verdinho, bonitinho e tal, né? Você pode usar pelo celular e pode inclusive fazer transferência de dinheiro, pode fazer pagamentos. Então eu considero o PicPay um aplicativo legal de pagamentos. Não é um aplicativo que eu utilizo. Eu baixei ele para testar e para trazer as informações aqui para vocês. Mas você tem que entender que o PicPay não é um banco. Pode se tornar um banco um dia? Pode. Mas aí é uma outra história. Bom, dito isso, uma pergunta que surgiu aqui para mim várias vezes. A reserva de emergência, Michael, eu posso guardar no PicPay? Olha, eu não gosto de guardar minha reserva de emergência no PicPay, né? Uma porque eu não utilizo e eu não gostaria, na verdade. Eu prefiro utilizar um CDB normal, porque a reserva de emergência não é para você se preocupar com a rentabilidade, ou também até mesmo o Tesouro Selic. Beleza, galera? Então, dito tudo isso, agora vamos fazer as contas para ver se vale a pena, né? Ou se não vale a pena a gente investir no PicPay rendendo 150% do CDI. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é o que é esse 150% do CDI, né? O que ele significa, o quanto que rende isso. Então vamos lá. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o CDI ele rende 2,65% ao ano. Por quê? Porque na última reunião do Copom, né, ficou definida que a taxa Selic, que é a taxa base de juro da economia, seria de 2,75%. Michael, essa taxa é ao dia? É ao mês? Ao segundo? Não. É AA. Em finanças, AA significa ao ano. Então vamos lá. A Selic rende 2,75% ao ano. E o CDI, uma forma simples, uma definição simples, é que ele vai render 0,10 a menos. Tá? Então ele vai render 2,65% AA ao ano também. Beleza, galera? Então chegamos ao CDI. O CDI sempre vai render 0,10 a menos, tá? Então a Selic nesse momento, né, dia 30 de março de 2021, está rendendo a taxa Selic, né, 2,75, e o CDI, então, ele rende 0,10 a menos, tá? Então rende 2,65. Beleza? Bom, o que acontece? Quando você investe a 2,65% ao ano, o primeiro indicador que a gente tem que se preocupar é com a inflação. Então vamos dar uma olhadinha quanto que está a inflação nesse momento. Ó, a gente consegue verificar aqui, subindo um pouquinho, que a inflação está com uma tendência de alta aqui, né? E ela está em 5,20%. A inflação acumulada aí de 12 meses. 5,20%. Então vamos anotar isso lá no nosso
quadro branco. Então vamos lá, vamos fazer as continhas juntos aqui. A inflação está em 5,20%. Esse é o acumulado, né? Aqui é a AA também, então ao ano. Primeiro ponto aqui que a gente já consegue verificar. Primeiro ponto que a gente já consegue verificar. O CDI, que rende 2,65%, ele rende menos do que a inflação, porque a inflação está acumulada nesse momento em 5,20%. Bom, só que o PicPay ele rende 150% do CDI. Então vamos descobrir quanto que seria 150% do CDI. Então 150% do CDI é igual a... Eu já fiz a continha, vou colocar direto aqui para você. É igual a 3,975. 3,975. Vamos arredondar, vamos colocar duas casas aqui para ficar mais fácil, tá? Então 3,98%. Então essa é a rentabilidade do PicPay rendendo 150% do CDI. Ele vai render 3,98% AA. Não é isso? Ao ano. Aí vem um detalhe, né? A gente percebe que a inflação está mais alta. Beleza? Então assim, qual que é a minha opinião sobre esse tipo de investimento? Se você vai utilizar de repente para um caixa, para um fluxo de um período pequeno, tudo bem. Agora, para um investimento assim para longo prazo, né? Investimento para longo prazo, para mais de 5 anos, por exemplo, né? Para você guardar dinheiro, ou para até para mais de um ano, 2, 3 anos. O problema é que você está tendo uma rentabilidade menor do que a inflação. Esse é um problema, esse é um detalhe. E ainda tem mais um detalhe. Como ele é um investimento de renda fixa, né? Então ele está sujeito à tabela regressiva da renda fixa. Eu deixei separadinho aqui para você. Ó, essa é a tabela da renda fixa. Então se os investimentos que você tem no PicPay ficarem investidos, né, até 6 meses, ó, até 180 dias, você vai pagar 22,5% de imposto de renda. Bom, o que acontece? O PicPay ele lançou, né, essa questão do rendimento a 150% do CDI, e eles colocam uma data de vencimento para esse investimento. E a data de vencimento é uma data pequena, não é uma data distante. Então acaba que, em teoria, o seu investimento vai ficar abaixo de 6 meses. Tá? Porque eles não querem deixar isso para um período muito longo. Então esse teu 3,98% aqui, a gente ainda tem que tirar o imposto de renda. Então se nós considerarmos líquido de imposto de renda, vamos dar uma olhadinha como é que ficaria. Então líquido de imposto de renda, a gente pegaria o 3,98%. Vou fazer a conta direto aqui. Vai dar 3,08%. Isso, 3,08%. Esse seria já a rentabilidade líquida AA, ou seja, ao ano. A questão é essa, né? Você está perdendo 2%. Aqui são contas simples, tá? Continha de padaria, continha de... enfim, conta bastante simples aqui, né? Então, mas seria isso, tá? Seria muito próximo disso. Você está tendo uma rentabilidade de 3 contra uma inflação de 5. Então você está perdendo dinheiro. Maicon, o PicPay ele rende mais do que a poupança? Yes. O PicPay rende mais do que a poupança. Quem que é o Maicon? Sou eu mesmo, tá? Eu falo comigo mesmo às vezes e tudo bem, não se importe com isso. O PicPay rende mais do que a poupança? Sim, rende mais do que a poupança. Tá? Agora, nós temos investimentos no Tesouro Direto, por exemplo, que eles estão rendendo aí 7%, 8%, até próximo de 9% ao ano. E se nós investirmos em fundos imobiliários, vai ter um potencial de valorização da cota,
Mas, aliás, os dividendos, você pode conseguir aí em torno de 6% ao ano, até mais. E se nós investirmos em ações, tem um potencial de valorização muito, muito grande. Então, para mim, pela experiência que eu tenho, eu não utilizo o PicPay. Ele pode ser um dinheiro prático ali que está investido de repente no dia a dia, mas para mim nesse momento ele não faz tanto sentido. Para você, se você está utilizando mais como um dinheiro de caixa, tudo bem. Agora, se você quer ser um investidor, se você quer ser uma investidora de verdade, aí eu acho que é interessante você aprender um pouco mais sobre outros investimentos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, de curtir para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e de compartilhar com alguém aí também que está começando a investir. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.